Bom dia, Instagram. Bom dia, Facebook. Vou começar mais uma live aqui, começando hoje uma série de várias lives, uma maratona aqui de lives que eu vou fazer na parte da manhã, marcada para 6h15, hoje começando um pouquinho mais tarde. E eu resolvi colocar esse horário de 6h15 porque é, é uma forma de eu ter compromisso e conseguir acordar um pouco mais cedo. Eu tô acordando muito tarde. E quando a gente acorda mais cedo, o dia é outro. Então eu resolvi marcar um pouco mais cedo, porque aí eu tenho esse comprometimento e acaba sendo mais fácil para mim acordar mais cedo. E todas as vezes que eu acordo mais cedo, o dia rende muito melhor. É uma energia totalmente diferente. Você acordar às 5h30 da manhã do que você acordar 8h30, 9h, né? Para algumas pessoas, pode ser que não seja. Para outras, pode ser que seja melhor. No meu caso, é melhor. Toda vez que eu acordo mais cedo, o meu dia tem uma energia diferente. Então, isso depende de pessoa para pessoa, né? Não é realmente um fato único e verdadeiro para todos. Isso vai variar. Para mim, funciona. Então, se para você funciona, às vezes as pessoas nem sabem se funciona para ela ou não, porque elas não têm essa experiência de acordar 5, 5h30 da manhã. Elas sempre acordam 7, 7h30, 8h. Faça essa experiência para você poder testar o que para você funciona ou não. Eu sou a Mônica Souza. Eu ajudo mães de pré e de adolescentes a terem um respeito e amizade do seu filho. E eu vou falar um pouquinho nessa live hoje sobre você reconhecer a sua fragilidade, a sua imperfeição. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre você ter coragem de reconhecer essa sua imperfeição mediante ao seu filho. E ter essa coragem, é preciso ter coragem para ter essa coragem. É como se você fosse dar uma margem, uma abertura para dizer que não, nem sempre você está certa, nem sempre você é a certa. E em alguns momentos, nós mães, a gente tem, a gente tem essa sensação de ter errado. A gente sente isso, a gente tem às vezes a certeza de que errou, de que foi uma atitude que não era para ter feito, de que foi uma abordagem que você não concorda depois que passou as emoções. Você tem certeza que não foi uma abordagem boa, mas você não tem coragem de admitir isso para o seu filho. E pode ser que às vezes esse medo de admitir seja para que você perca esse altar de que você sempre tem razão, de que você tem a sabedoria e de que ele tem que te escutar sim, porque você conhece mais, tem mais experiência. Então pode ser que o ato de você ter essa coragem de admitir essa fragilidade possa fazer com que você sinta que em alguns momentos ele vai estar com a razão sim. É como se fosse assim, eu vou fazer o que eu quero porque você nem sempre está certa. Pode ser que seja sim ou não, mas pode ser que seja. E isso pode gerar um medo em você, às vezes, se revelar mais, em desculpa por ter feito aquilo, em falar isso para o seu adolescente. Desculpa isso, desculpa aquilo. E se colocar na posição de errada. Porque é muito difícil se colocar na posição de errada. É muito difícil
difícil você ser julgada. É muito difícil você se expor ao ponto de você deixar de se proteger. Porque toda vez que a gente está buscando a razão, a gente está buscando se defender, a gente está se protegendo. Uma vez que a gente larga, solta e fala, eu errei, eu sou imperfeita, calma aí. A gente não. É como pode soar para o seu ego que você não está se protegendo. Então, isso é como se fosse um instinto. Não vou falar isso não, deixa para lá. Muitas mães têm muita dificuldade em pedir desculpas para o filho. E quando eu falo em pedir desculpas para o filho, não é falar assim para o filho, filho, tá bom, desculpa. Não é falar a palavra, não é falar simplesmente o tá bom, desculpa. Me desculpa, e geralmente o desculpa, ele vem acompanhado do mais. Porque o desculpa, ele não vai ser um verdadeiro desculpa. Quando você acompanha o mais, você vai estar querendo justificar o seu erro, para você dizer que você errou, mas teve uma justificativa plausível para isso. E não porque simplesmente você é frágil. Você é um ser humano. Então, às vezes, a gente fala assim, não, desculpa, mas é porque eu. Aí você vai e coloca a sua justificativa no meio. Para você poder constatar, para você poder ressaltar que você teve um motivo para errar. E não simplesmente porque você não é perfeita. Não simplesmente porque você erra. Então, algumas mães, elas têm muita dificuldade em pedir desculpas. Algumas mães, elas não sabem pedir desculpas. Algumas mães, elas têm uma arrogância sem perceber. Uma das arrogâncias é acreditar que ela sabe tudo. Uma das coisas que às vezes a gente tem que prestar atenção eu estou sendo arrogante nesse momento, em saber tudo, em ser a dona da verdade. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado para a gente não se fechar, porque se fechar é você parar de refletir e analisar outros pontos de vista. E quando você para de analisar, quando você se fecha, você perde então uma oportunidade de crescimento pessoal. Então, pedir desculpas, recapitulando aqui, não é você falar a palavra, é você realmente mostrar-se arrependida pelo ocorrido, sem justificativa, sem querer dar plausibilidade quanto ao seu erro, sem querer justificar. Não, só mostrar verdadeiro arrependimento. E algumas mães têm muita dificuldade. E sabe o que acontece? O seu filho, ele faz com você exatamente aquilo que você faz com ele. Pode ser que ele faça e tenha as mesmas atitudes, ou pode ser que ele faça e fale as mesmas coisas que você fala. Ontem, minha filha fez maquiagem, minha filha gosta de maquiagem, e ela passou maquiagem, de vez em quando ela passa maquiagem para tirar foto, para poder fazer alguma coisa, sair da rotina. Então ela passou maquiagem, tirou foto, blá blá blá, foi tirar a maquiagem no banheiro, lavou o rosto na pia do banheiro e saiu. Quando ela saiu, eu entrei no banheiro. E aí ela falou assim, aí ela estava secando o rosto com a toalha, aí ela falou assim, qual foi a frase que ela usou mesmo? Ela falou alguma coisa assim, tirar a base toda que é bom, ninguém quer.
porque ela estava secando o rosto e ela estava sujando a toalha com a base de rosto, que ela não tinha tirado completamente, porque ela não percebeu, né? Então ela falou assim, brincando, tirar a base do rosto direito ninguém quer, enquanto ela secava o rosto. Aí quando eu entrei no banheiro, que ela já estava saindo, eu percebi que o chão estava com os pingos de água, porque ela tinha lavado o rosto na pia do banheiro. E quando ela lavou, e quando eu entrei, eu falei assim para ela, secar o, secar o chão do banheiro, não, secar o chão do banheiro não. Lavar o rosto sem molhar o banheiro, ninguém quer. Aí eu falei isso, também num tom de brincadeira, umas gotas de água. Aí ela virou para mim e falou assim: a gente só tem 70 anos de vida. Não poder molhar o chão quando a gente lava o rosto, né? Aí saiu. E por que eu tô falando isso? Porque eu vivo dizendo isso para ela. Não que a gente tem 70 anos de vida, eu falo que a gente tem 100 anos. No caso, como eu tenho 35, falo, falta só mais 70. E essa metáfora que eu fiz com ela foi porque em alguns momentos a gente pode fazer um pequeno probleminha, um problemão. E eu estava ensinando para ela o que que é um problemão e o que que é uma poeirinha, que a gente pode assoprar e sair. Existem problemas que realmente é uma caca, é uma merda que a gente vai ter que limpar, que a gente vai ter que. Vai ser muito difícil organizar aquilo. Outros problemas não. Outros problemas realmente é uma poeirinha que a gente assopra e está resolvido. E em uma conversa com ela que eu estava tendo em algum outro dia, eu falei para ela: poxa, para pensar. A gente tem pouquinho tempo aqui na Terra, pouquíssimo tempo. A gente tem pouquíssimo tempo enquanto jovem, 50 anos, 60 anos, daqui a pouco a gente vai ser uma idosa. E toda essa juventude vai ter passado. Para que se estressar com essa coisa tão pouca? Isso vale o seu estresse? Isso vale a sua agonia? Então, eu estava falando isso para ela em outro dia. Ou seja, o que eu falei para ela, ela falou para mim, naquele momento. E eles fazem isso constantemente. Então, quando eu falei para ela, lavar o rosto sem pingar no chão, ninguém quer, né? Aí ela, a gente só tem 70 anos de vida para ter que lavar o rosto e não poder molhar o chão. Aí ela saiu rindo. Isso foi uma situação de brincadeira, sem, é, sem uma especificidade de filha, limpa o chão que você molhou. Eram gotas, sem necessidade. Aí ela falou isso. E eu tô ressaltando isso porque eles fazem isso constantemente. Eles agem com a gente e falam com a gente, dando o retorno daquilo que a gente faz com eles. E às vezes você pode pensar assim: nossa, mas eu sou tão amorosa com meu filho e ele não é assim comigo. A gente tem que prestar atenção se você é amorosa, carinhosa, ou se você é uma mãe que não dá limites e ensina respeito. Porque existem mães que são amorosas, carinhosas, mas elas não sabem a linha tênue ali de dar limite, dar respeito, ensinar e construir. Então, os filhos, eles podem crescer desrespeitando dentro de um ambiente permissivo. É quando você é carinhosa, respeitosa e o seu filho não respeita você, é grosso com você, é desrespeitoso. Por quê? Porque a linha tênue ali, ela foi ultrapassada. Você não ensinou respeito, você ensinou permissividade, tá? Então tem que ter cuidado, porque isso é um fato. Eles estão constantemente dando pra gente aquilo que a gente dá. É como se fosse um retorno, tá? E dentro desse quadro de você pedir desculpas para o seu filho, de você ter essa coragem de se mostrar frágil, de se mostrar
de você se mostrar, eu usei uma palavra que eu esqueci agora. Frágil, frágil, de você se mostrar completamente vulnerável e que nem sempre você está certa. Você ensina para ele aí uma grande lição. Você ensina para ele também a reconhecer nele e prestar atenção também que nem sempre ele está certo. E quando você pede desculpas para o seu filho, a real desculpa, quando você se mostra arrependida de um fato, quando você pede perdão ao seu filho por um acontecimento, você está ensinando o seu filho a fazer isso com você também. Teve vários momentos que minha filha fez coisas que eu não gostei, que eu fiquei aborrecida. Então eu silenciei naquele momento, eu fiquei chateada e deixei aquela situação para conversar em outro momento. Deixei. E em outro momento, ela veio me pedir desculpas. Mãe, quero te pedir desculpas por isso, 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 isso. Sem ter um mais, sem ter uma justificativa de por que que ela fez aquilo. Isso é uma construção de um modelo de comportamento. Quanto mais você faz coisas que você gostaria de ensinar, você não ensina com palavras, você não ensina com discursos, você ensina na prática. Porque praticar o que você fala é que é foda, é que é difícil. E quando você alcança essa prática, que realmente é difícil, mas é possível. É possível porque você é uma mulher adulta, madura. Quando você começa a buscar um conhecimento dentro de educação de filhos, você consegue, você é capaz. Não é fácil, mas você consegue. E quando você começa a praticar, é aí que seu filho começa a aprender. Dentro da prática, dentro do seu dia a dia, dentro das pequenas atitudes, dentro dos pequenos feedbacks que você dá para ele, dentro dos momentos que você vive com ele de amizade, de respeito, do dia a dia, no dia a dia. Então, o seu filho, ele está constantemente transmitindo para você aquilo que você transmite para ele. Pergunta do dia: o que é que incomoda no seu filho que você gostaria de mudar? O que é que incomoda no seu filho? Uma das coisas que me incomoda na minha filha, que eu gostaria de mudar, se eu pudesse, é a impaciência. Minha filha é muito impaciente. Minha filha é muito impaciente. E eu sou muito impaciente. Nossa, Mônica, você é impaciente? Você parece uma mulher calma. Eu aprendi a ter um comportamento de uma mulher calma. Eu coloco isso em prática todos os dias, desde então. Quanto tempo? A minha filha tem 17 anos e eu comecei a ter esse comportamento mais calmo depois que ela tinha 13 para 14 anos. 12 anos, eu já comecei a ligar o alerta, já tive muitas situações difíceis com a minha filha, muitas, de diversos setores, digamos assim. Então, de 11 para 12, 12 para 13, já comecei a bambear assim, mudar um pouco, porque eu vi que não era, eu estava errada, mas foi de 13 para 14 e de 14 para 15 que eu intensifiquei esse modo de ser mais tranquila, equilibrada. Eu virei a chave, digamos assim. Eu virei a chave totalmente. Então, antes, eu era completamente impaciente. Eu era a impaciente em pessoa. Eu era a dona da razão, a dona da verdade. Arrogância, 10. Eu. Como que eu posso
querer ter um fruto diferente. Não que minha filha seja ruim, né? Minha filha é maravilhosa. Mas pede limão, dá limão. Pede limão, dá morango. Pede limão, dá limão. Então, quando ela tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando ela cometia algum erro, eu não conversava com ela calmamente. Filha, vem cá. Não, ó, assim que é o certo, ó. Vem cá, deixa a mamãe mostrar pra você. Assim que é o certo. Vem cá, vamos fazer o certo. Isso. Porque se a gente fizer do outro jeito, isso, tá bom? Aí ela faz de novo. Filha, vem cá, a gente já conversou e ter paciência para educar. Porque educar, a gente tem que ter uma puta paciência. A gente está completamente enganado. Posso estar errada. Tudo que eu falo aqui, eu posso estar errada. Inclusive, é um grande prazer quando alguém deixa um comentário aqui. É um grande prazer. É uma troca de experiência. Mesmo que eu não concorde com o que a pessoa escreva aqui, eu respeito, porque é o que ela tá. Essa troca é muito rica, né? A única coisa que eu não respeito quando alguém escreve aqui nos comentários e eu apago e eu nem me dou o luxo de responder é crítica, não crítica de pensamento, de pensamentos diferentes. Qual é a palavra? Quando alguém falta respeito, porque a gente pode dizer o que a gente pensa sem desrespeitar e ferir ao outro, né? Então, qualquer tipo de comentário que seja agressivo, desrespeitoso, eu nem me dou o luxo de responder, eu simplesmente apago. Agora, comentários que sejam diferentes do meu, que sejam reflexivos, para você refletir, é um prazer para mim receber esse tipo de comentário, porque é uma troca, né? Nem sempre a gente está certa. Então, educar requer muita paciência, e eu não tinha paciência. Então, hoje, ela é o reflexo do que ela foi, o padrão de comportamento que eu tive durante anos com ela. Tanto que nas nossas conversas e no quesito no que o que eu venho buscado, a minha busca com ela é desenvolver cada vez mais essa paciência, e é claro que isso não está mais sobre o meu controle, porque ela tem 17 anos. Então, chega um momento na vida do seu filho que, quando ele começa a ficar adulto, 18, 19, 20, 21, 22, ele é um adulto. Você vai estar cada vez menos presente no dia a dia dele, cada vez menos. Ele vai trabalhar, vai estudar, vai namorar, vai ter amigos, vai estar um pouquinho com você. Então, cada vez menos você tem o poder de influenciá-lo e de desenvolvê-lo, porque é normal. Hoje eu, por exemplo, eu vejo minha mãe uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, conforme a gente vai ficando adulta, conforme o seu filho vai ficando adulto, ele começa a viver uma vida individual. Então, você acaba perdendo esse time, ao ponto que, quando o seu filho tem 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, você está muito com ele. Então, você tem esse potencial de você ajudá-lo a desenvolver tal característica, fica muito mais fácil. Nem se compara a uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Putz, o potencial de você desenvolver uma habilidade no seu filho, uma característica, é muito grande. Não, não é só a responsabilidade, não vai só para você. Não, existe também os fatores externos, amigos, escolas, famílias, mas tem o seu potencial, a sua influência, o seu poder de influência. E quanto mais novo, maior é esse poder. Quanto mais velho, menor é esse poder, devido à quantidade de tempo que você fica com ele, né? Ele acaba vivendo uma vida mais individual, tá? Então,
Recapitulando, existem mães, existem mães que têm muita dificuldade de pedir desculpas para o filho. E pedir desculpas não é você falar a palavra desculpa. Tá bom, desculpa. E mais, não. É você se mostrar arrependida. É você se mostrar verdadeiramente arrependida pelo que você fez, pelo que você falou e realmente pedir desculpas. E quanto mais você pede desculpas, mais você constrói uma relação de respeito entre vocês. Porque pedir desculpas é onde você mostra para o seu filho que você respeita ele. E se você respeita o seu filho, se você mostra respeito para ele, isso é construir respeito mútuo. Acaba sendo uma construção de respeito mútuo. E também de amizade, que é uma relação que vai se fortalecendo a cada dia se você tiver sabedoria para conduzir, tá? Essa foi a live de hoje. Comentários, perguntas, manda mensagem no inbox para mim com os desafios que você está vivendo, para eu poder vir aqui fazer mais lives para vocês. Beijos e até!